No fim deste mês de janeiro, chega aos cinemas Resident Evil 6, o capítulo final. E como tenho um certo apreço pela franquia, até mesmo revisitei alguns momentos dos capítulos anteriores, eu vou preparar agora essa retrospectiva em que pretendo discutir brevemente sobre cada um dos filmes que compõem essa franquia, baseada em um game criado pela Capcom em 1996. O curioso sobre Resident Evil é que, ao contrário de outras adaptações de games, como o Terror em Silent Hill, Doom, The House of the Dead ou o recente Assassin's Creed, é o único exemplar que conseguiu vida longa no cinema, mesmo com todas as críticas que foram direcionadas por fãs hardcores do game. O segredo do sucesso de Resident Evil se deve justamente ao diretor britânico Paul W.S. Anderson, ou simplesmente Paul Anderson. Em 95 ele havia realizado Mortal Kombat, ele obteve um sucesso comercial muito expressivo com o filme, e quando ele planejou Resident Evil, ele não fez exatamente uma transposição fiel do game ao cinema, mas sim ele estudou personagens e cenários que pudessem dar possibilidades como filme para que ele prosperasse com outras sequências. Em termos de enredo, os filmes basicamente se baseiam nesse conceito de uma grande corporação, a Umbrella, que desenvolve o T-Vírus, que faz com que a humanidade seja erradicada. A partir disso, o Paul Anderson desenvolveu a Alice, que é interpretada pela Milla Jovovich, esposa dele na vida real, e a princípio ela se percebe como uma mulher desorientada dentro desse contexto, para depois se perceber como uma cobaia que está saindo dos controles da Umbrella. Outra faceta do Paul Anderson, e agora na posição de produtor, é que a partir do quarto filme ele conseguiu baratear a produção, inclusive rodando muitas sequências no Canadá. Então dessa maneira ele conseguiu passar de um filme para o outro sem inchar o orçamento. E como o projeto é da Sony, que detém distribuição em outros países, o filme ele acaba não tendo um sucesso expressivo nos Estados Unidos, mas ele consegue faturar muito em países como o Japão ou até mesmo o Brasil. Todo filme da franquia Resident Evil é ambientado em um universo particular, e em O Hóspede Maldito, que é o filme original, ele cria um filme de ameaça em isolamento. E é um filme que, embora seja produzido ali com a intenção de servir de introdução para algo que quer ser estendido para mais sequências, ele funciona muito bem nessa proposta e tem algumas sequências de ação bem imaginativas, como, claro, aquela do corredor com os lasers, que vive sendo repetida em cada filme da franquia. Já Resident Evil Apocalipse, o segundo filme da franquia, é um filme que pesa muito no meu conceito pessoal em relação ao envolvimento que eu tenho com o game Resident Evil 3. Digo isso porque agora nós temos um filme com uma ameaça urbana e que se baseia em muitos personagens já conhecidos pelos fãs, como a Jill Valentine e o Nemesis, que é o grande vilão da história. No entanto, mesmo com esses personagens reconhecíveis, especialmente para os gamers que viraram noites e mais noites jogando Resident Evil 3, o Paul Anderson ele não está na condução dessa sequência, e sim o chileno Alexander Ricci, que é um diretor de primeira viagem e que faz um trabalho bem genérico. Ele remove toda a atmosfera de terror que a história promete e faz um filme de ação desses que parecem sequências de filmes lançados direto em DVD. Além do mais, todos os personagens secundários que não fazem parte oficialmente do universo Resident Evil, que estão aqui no filme, são totalmente descartáveis. E é o único filme da franquia, talvez, que se a gente for pensar, não tem nenhuma cena espetacular que seja, inclusive, discutida pelos fãs.
Já o terceiro filme da franquia é realizado pelo Ross Mulcahy, e é muito engraçado como ele não esconde de jeito nenhum que está emulando o George Miller, que assim como ele é um australiano e que ganhou a fama dirigindo a franquia Mad Max. Mesmo com todas essas influências de Mad Max, especialmente com a entrada da Claire Redfield, que é uma mulher que está defendendo um pequeno grupo de crianças sobreviventes, o que, claro, faz alusão além da Cúpula do Trovão, talvez seja meu filme favorito da franquia, porque aqui a Alice ela é uma personagem que está detendo superpoderes, ela também está sendo clonada e também tem outras referências muito bacanas. Em Resident Evil Recomeço, temos o retorno à direção do Paul Anderson. E ele traz muitas novidades, porque durante a pré-produção do filme, ele teve muitas conversas com James Cameron enquanto ele fazia Avatar. Então toda a tecnologia 3D que vimos nessa, que é a maior bilheteria da história do cinema, são utilizadas no quarto filme da franquia. Aqui em que o alcance é mais global e temos inclusive a introdução do Chris Redfield, que é o irmão da Claire, do Resident Evil A Extinção, e que também está de volta aqui, o filme ele se destaca muito pela sua plasticidade. É de longe o filme da franquia mais imaginativo, e é possível recordar muitas cenas memoráveis, como por exemplo a introdução ambientada no Japão e exibida em câmera lenta, em que temos uma multidão de pessoas caminhando durante a chuva e há uma garota que ataca um sujeito, e a partir desse momento nós temos um zoom out dando ali o mapeamento de todos os locais que foram infectados pelo T-Vírus. Outro momento que vale muito a pena ser destacado é aquela em que há um ceifador que está lutando contra a Alice e a Claire em um banheiro. É também maneirismo do Paul Anderson, né, captar esses momentos em câmera lenta, mas é o momento em que a franquia mais se aproxima desse sentido de jogabilidade. O único sinal de recomeço é que se você não foi vê-lo no cinema com a tecnologia 3D, é bem provável que você perca 50% do impacto dessa imersão que, enfim, é originalmente proposta para o filme, mas que infelizmente não pode comportar quando você está no consumo doméstico. Agora finalmente chegamos à Retribuição, que considero o pior filme da franquia Resident Evil. Digo isso porque, embora o filme também seja um tanto imaginativo ao propor um cenário de projeções, temos até instantes em que os personagens estão em pontos turísticos da Rússia, é bem evidente a falta de criatividade de toda a equipe, no sentido de até mesmo trazer de volta personagens dos filmes anteriores que a gente não tinha a menor saudade, como por exemplo Carlos Oliveira, que aparece no Resident Evil Apocalipse, ou a Rain, que é feita pela Michelle Rodrigues em Um Hóspede Maldito. A falta de imaginação é tanta que até o Paul Anderson chega a praticar uma espécie de autoplágio, uma vez que ele reproduz sequências muito familiares dos filmes anteriores. Temos, por exemplo, uma cena em um corredor extenso que é uma espécie de continuidade da introdução do Resident Evil Recomeço, trazendo aquela garota japonesa que se transforma em zumbi. O desleixo é tamanho que você percebe diversos erros de continuidade nessa sequência, e a ação é totalmente exagerada. Existe até um momento em que a Alice ela precisa recarregar o pente da arma dela, então ela joga num espaço com no máximo 4 metros de altura, e esse pente leva aproximadamente uns 10 segundos para cair de volta.
Sem dizer o excesso de câmera lenta. É uma característica do Paul Anderson, mas aqui é usado excessivamente como se quisesse estender a história. E chega até uns momentos que as atrizes nem parecem mais estar interpretando, e sendo um desfile de moda, fazendo um monte de carão. Chegamos ao fim dessa breve retrospectiva Resident Evil e aviso que pretendo assistir e comentar aqui mesmo no YouTube sobre Resident Evil, o capítulo final, que deve ser talvez o fim para dar entrada a uma nova trilogia. Caso vocês também tenham feito uma maratona recentemente como preparação para o capítulo final, utilize os comentários e conte para mim quais são os seus filmes favoritos da franquia.